como vocês veem os santos da Igreja Católica? Eles são seres mais evoluídos ou foram seres mais evoluídos? Eles fazem mesmo milagres, como as pessoas acreditam? Primeiro, é importante que nós respeitemos, né, a ideia dos santos da Igreja Católica. Segundo, que quando nós elevamos uma prece para o santo da nossa devoção, essa prece, se ela é feita com sinceridade, ela sobe, né? Falando-se metaforicamente, ela vai até Deus, ela vai até a espiritualidade superior, dependendo da fé da pessoa, e pode sim, se houver mérito após a análise, essa prece pode ser atendida. Tá? Não necessariamente pelo, segundo a doutrina espírita, pelo santo de devoção, né? Mas pela espiritualidade que trabalha no sentido de atender os pedidos das pessoas. Quando aqueles que se tornaram santos pela Igreja Católica, como no caso de Nossa Senhora, né, são realmente almas iluminadas, almas diferenciadas, então essas próprias almas, elas costumam vir acompanhadas de outros espíritos de luz que, vamos dizer assim, trabalham em nome dela também, né? É ilusão achar que as almas realmente evoluídas estão sozinhas e vão se virar sozinhas. Eles se unem por afinidade, né? Como nós temos o que nós chamamos de legião dos servos de Maria, que trabalham em todo o nosso planeta, inclusive, dentre outras coisas, atendendo, né, recolhendo as preces direcionadas para Nossa Senhora com os nomes que se tem por aí. Então, com os santos, isso também acontece. Então, é possível que, se você ore para São Pedro, sendo Pedro a alma nobre que aquelas entidades que servem a Pedro, né, a essa alma Pedro, atendam você, se você realmente merecer, se for autorizado que essa facilidade venha, né? Vai lá, fala. Quero sim. O Livro dos Médiuns, no item 266, trata sobre a identidade dos espíritos. E lá é dito o seguinte, que quando você ora para alguém, não necessariamente é esse alguém para quem você ora que vai atender a sua prece. Pode ser outro. E geralmente você tem falanges que respondem por uma determinada entidade. E os espíritos bons, o que menos importa para eles é o nome. Então, eles atendem independente de, não foi para a minha oração, não vou atender. Então, eles têm, na verdade, a preocupação de atender os pleitos de acordo com o mérito de cada um. Uma curiosidade sobre a questão de santo, não santo, é que a palavra santo, ela tem a mesma origem da palavra saudável, São Jorge, Santo Jorge, Sainte, tudo vem da mesma origem de São, saudável. Porque é como se fosse assim, eles eram saudáveis. São fulano, ele tem saúde no sentido de saúde espiritual. E esse nome era como os cristãos se chamavam no cristianismo nascente. Eles eram os santos, tanto que existe a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são os cristãos, né? Os sãos dos últimos dias. Resultado. As pessoas que são chamadas de santos são, em princípio, indivíduos que foram notabilizados por grandes virtudes. É lógico que no elenco daqueles que são chamados de santos, existem alguns que foram assim chamados por conveniências políticas, foram chamados assim por conveniências do ponto de vista militar, mas a grande maioria dos chamados santos são porque realmente eram pessoas especiais, tinham grandezas espirituais. E, na medida em que essas pessoas se tornaram assim tão nobilitadas, elas são convocadas, né, pelas nossas preces num trabalho de socorro. Então, a doutrina espírita não vê com nenhuma estranheza o fenômeno dos santos, porque a doutrina espírita também ora para os espíritos benfeitores, ora para o espírito benfeitor
capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma coletânea de preces que Allan Kardec deixou, tem várias orações ali que são destinadas para os mentores, para os espíritos benfeitores, para o espírito benfeitor, o anjo da guarda. Então não há nenhuma estranheza nisso. Nós, da doutrina espírita, enxergamos com bastante respeito todas as crenças religiosas, inclusive aquela que admite a ideia dos santos. O que a gente pode ver de diferença é que a doutrina espírita ela vê como desnecessária a necessidade de uma imagem para que a gente faça uma oração para um santo, mas respeita plenamente as pessoas que precisam disso, porque de repente a pessoa necessita dessa imagem para que ela se concentre melhor para fazer a sua oração. Então, se é assim, então que assim seja. Que ela procure e faça a sua fé robusta nas crenças que ela possui. O Espiritismo vê isso como desnecessário, mas em absoluto faz qualquer movimento de negar o valor desse tipo de recurso.